Multa para torcidas que cometerem atos de racismo pode chegar a R$ 155 mil. O estado do Rio tem em torno de 77 bilhões de reais a receber de empresas devedoras. Frente Parlamentar cobra agilidade no diagnóstico do câncer infanto-juvenil. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, deputada Ana Paula Rechuan, vai apresentar uma indicação legislativa para que o governo do estado firme parceria com as secretarias municipais de saúde. O objetivo é garantir o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. O tema foi debatido durante a audiência pública nesta quinta-feira. O câncer é hoje a segunda principal causa de mortes de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade, ficando atrás apenas dos acidentes. A prevenção e o diagnóstico precoce são desafios para o futuro. A representante do Instituto Ronald McDonald disse que nos últimos 8 anos vem trabalhando na capacitação de profissionais da rede de saúde para a detecção precoce da doença. Desde 2008, 14 estados, 202 municípios e 20 mil profissionais foram alcançados. O programa Diagnóstico Precoce atendeu a quase 4 milhões de crianças e jovens entre 0 e 19 anos, com um investimento de aproximadamente 6 milhões de reais. No Rio, 3.020 profissionais foram capacitados. A ideia agora é fazer parceria com o estado e os municípios para expandir o programa. Esse programa ele visa levar informações a respeito do câncer infanto-juvenil para os profissionais da atenção básica, mas não se limita a isso. Também pretende contribuir para a organização da rede, porque se a criança é identificada precocemente, ela também precisa ser encaminhada mais rápido para o serviço especializado. Então, é o programa de capacitação unido a uma ação muito intensa de organização de fluxo nessa rede. Para essa hematologista pediátrica, nenhum hospital no Rio de Janeiro está adequado para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Segundo Soraya Rouxinol, são necessárias ações conjuntas para resolver o problema. A gente tem que ir do início ao fim da linha. Não adianta a gente fazer o diagnóstico e não ter uma qualificação, não ter hospitais capacitados, com recursos, com profissionais bem treinados, experientes para atender ao paciente, porque é nadar e literalmente morrer na praia. A gente quer ver as nossas crianças curadas e a gente não quer lutar em vão. A coisa mais triste do mundo é perder uma criança que não tinha que morrer porque nós não temos alguma coisa, faltou alguma coisa, algum elemento. Esse é o momento em que o Estado pode abraçar essa causa. Infelizmente, ele tem que abraçar do início ao fim, ele tem que abraçar na rede de encaminhamento, no diagnóstico precoce, mas nunca esquecendo que quem está lá na ponta tratando precisa de recursos e de muitos recursos, senão é fazer o mínimo, e o mínimo nesse caso não dá certo. Para a presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, deputada Ana Paula Rechuan, é preciso união entre o governo do estado e os municípios para o enfrentamento ao câncer infanto-juvenil. A parlamentar vai apresentar uma indicação legislativa com essa proposta. A ideia é que isso chegue ao secretário de saúde do estado e que nós possamos construir o secretário, junto com cada secretário municipal, uma coparticipação nesse trabalho, onde cada um terá o seu papel, que começa na capacitação dos agentes de saúde, dos médicos que atendem lá na base, né, na prevenção, até os pediatras que atendem nos pronto-socorros, para que eles possam detectar precocemente um câncer em uma criança, para que nós possamos ter um resultado final bom, uma qualidade de atendimento adequada, sem que a família sofra as suas indas e vindas e não conseguir um atendimento, e que nós tenhamos no final essa criança curada. Reunião conjunta da CPI da Petrobras e da Comissão de Representação da Dívida Ativa do Estado discutiu a proposta de securitização desses débitos. O Rio de Janeiro tem em torno de 77 bilhões de reais a receber de empresas devedoras. Durante o encontro, o presidente da Companhia Fluminense de Securitização explicou como será o processo.
que consiste na venda de debêntures, títulos de dívidas já prescritas para investidores privados com descontos de até 60%. Ele afirmou que, pelo baixo custo de operação, o processo pode auxiliar no aumento da arrecadação. Com aproximadamente 77 bilhões de reais a receber, a estimativa é que o Estado consiga recuperar apenas 15% deste valor. Entre os maiores devedores do Estado estão empresas que já decretaram falência, como a Varig e o Grupo Mesbla. A ideia é que seja feita a identificação das empresas ativas para descobrir quanto poderá ser recuperado. A securitização nada mais é do que transformar direito creditório das obrigações tributárias, ou seja, aquilo que os contribuintes devem ao Estado, nas suas várias instâncias, e obviamente são débitos vencidos, ou seja, é um direito do Estado receber aquele valor, a gente transforma isso num ativo financeiro. Hoje em dia, tudo que entra na dívida ativa é registrado. Então, é necessário que a gente classifique esse crédito, porque tem um monte de coisa lá que eu chamaria popularmente de crédito podre, ele não vale nada. E, ao fazer isso, eu posso precificar a dívida ativa, no sentido de, sobre esse direito, fazer uma operação de securitização. Agora, não, no futuro. O deputado Luiz Paulo criticou a securitização da dívida ativa, principalmente no que diz respeito à classificação das empresas devedoras. Para ele, é importante que se amplie o debate sobre o risco de a empresa classificada com pouca chance de quitar a dívida protelar ainda mais o pagamento. O parlamentar se mostrou contrário à securitização da dívida ativa, mas reconheceu que ela pode garantir rendas antecipadas ao Estado. Como tese, eu sou contrário, porque a dívida ativa, no seu grande montante, ela não tem prazo de pagamento. Ora, como você vai securitizar algo e vai transformar em debêntures, se o devedor não tem prazo para pagar? Essas teses precisam ser melhor refletidas, aprofundadas, porque a dívida ativa também ela tem uma questão importante, é pouco, 500 milhões por ano, mas cai 500 milhões todo ano. De repente, entra 800 milhões de antecipação, com um deságio imenso, e deixa de entrar os 500 milhões por ano. Também estiveram presentes na reunião representantes do Sindicato dos Petroleiros. A Petrobras é uma das maiores devedoras do Estado quando o assunto é dívida ativa. A estatal deve em torno de 7 bilhões de reais aos cofres fluminenses. O presidente das duas comissões cobrou o esforço conjunto do poder público para aumentar as chances de que os pagamentos sejam efetuados. O parlamentar deve convocar para a próxima audiência o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral. Nós estamos caminhando na busca da agilização da cobrança da dívida ativa há algum tempo. É óbvio que um esforço concentrado para a cobrança da dívida ativa terá um resultado muito mais rápido, muito mais imediato do que a securitização. E olha, os clubes de futebol que tiverem casos de discriminação praticados pela torcida vão sofrer penalidades. Caso o time não tome providências em relação aos torcedores, a multa pode chegar a R$ 155 mil. Veja os projetos discutidos no plenário com Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram proposta dos deputados Carlos Mink e Wagner Montes, que altera a lei que criou o livro de reclamações para consumidores nos estabelecimentos de fornecimento de bens ou prestação de serviços. Um dos artigos desta lei obriga o fornecedor ou comerciante a entregar uma cópia do livro mensalmente ao PROCON na capital do estado. Os parlamentares querem permitir que o livro seja entregue no posto do PROCON de cada cidade. Outra mudança foi no prazo para que cada empresa se adeque à lei. O texto recebeu 3 emendas e retornou às comissões. O objetivo da lei era boa, mas criou um problema para os comerciantes de Petrópolis, Volta Redonda, tinha que vir ao Rio de Janeiro para trazer o livro das reclamações. E agora entrou uma emenda também boa do Luiz Paulo, que permite fazer tudo isso também pela internet, então vai melhorar ainda. Os clubes de futebol que tiverem casos de discriminação praticados pelas torcidas vão sofrer penalidades administrativas.
O projeto dos deputados Eugênio Mendes, Luiz Martins e do deputado licenciado Tiago Pampolha determina que qualquer tipo de preconceito de raça, religião ou procedência nacional seja punido. Caso o clube não tome providências em relação aos torcedores, a multa pode chegar a R$ 155 mil. A matéria foi aprovada e segue para a sanção do governador. É mais um instrumento na luta contra o racismo, esse crime inaceitável, este ato que agride a sociedade como um todo, mas que infelizmente tem se repetido várias vezes em vários ambientes, inclusive naquele onde não deveria acontecer, que é o estádio de futebol. Já o deputado André Siciliano pede que o Cais do Valongo, na zona portuária do Rio, seja declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. O objetivo é preservar o sítio arqueológico, onde os africanos escravizados desembarcavam dos navios que chegavam ao Brasil. O projeto foi aprovado e precisa passar por mais uma votação em plenário. É sempre bom lembrar que esse projeto é de 2013 e ainda no ano de 2017 a Unesco tombou o Cais do Valongo já como Patrimônio da Humanidade. Então a gente pensou antes, mas vamos chegar um pouquinho atrasado, não tem problema. O importante é que a gente possa relembrar da porta de entrada ali, para que aquilo não volte mais a acontecer e para a gente relembrar, né, esse período triste da história do Brasil. Recebeu uma emenda a proposta do deputado Marcos Miller, que cria o cartão do deficiente físico. O parlamentar quer garantir que pessoas com doenças degenerativas, que não são aparentes, não passem por constrangimentos. O documento deverá ser emitido pelo Detran após a apresentação do laudo médico que ateste a deficiência, além da carteira de identidade e comprovante de residência. Clínicas e hospitais podem ser obrigados a divulgar informações profissionais e o currículo dos médicos que trabalham nesses locais. O projeto da deputada Marta Rocha solicita que os dados devem ser afixados em locais visíveis, com foto do profissional, nome completo, número do CRM, situação funcional e a especialidade, e quais os cursos o médico concluiu. A multa pelo descumprimento chega a R$ 3 mil. O texto foi aprovado em primeira discussão. É natural que uma pessoa que procura um hospital, uma clínica, saiba qual é o tipo de qualificação que aquele profissional da medicina tem. Até para, se for o caso, buscar uma outra qualificação, né? Claro que a gente valoriza o médico que é clínica geral, claro que a gente valoriza o especialista. Esse projeto não é para conduzir os médicos a terem especialidade. O deputado Átila Nunes pede a alteração da lei que obriga o agendamento de dia e horário para entrega de bens ou realização de serviços. A proposta determina que contratações realizadas por telefone e pela internet também serão beneficiadas pela legislação. O parlamentar ainda quer que o agendamento seja registrado na nota fiscal do produto ou serviço. Caso a empresa não tenha serviço de entrega, o consumidor terá que ter a opção de retirar o produto na loja ou contratar o serviço de frete particular. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você. Até a próxima.